Fala, cartoleiro! Quanto tempo que eu não venho aqui no YouTube? Pessoal, não é mais à vontade não, mas é porque é muita correria. Eu tenho outros trabalhos, né? E aí às vezes acaba não dando. A última semana foi tensa, mas eu resolvi vir aqui falar um pouquinho daquilo que eu gosto realmente de falar um pouquinho dos números, fazer um vídeo um pouquinho diferente para vocês. Não vai ter live aberta. Eu não tô conseguindo fazer live aberta. São 2 horas que acabam atrapalhando muito o rendimento da semana com relação aos estudos do plano privado, com relação aos trabalhos que eu tenho que fazer que não são provenientes de Cartola. Então, infelizmente, eu não consigo fazer live aberta. Sei que muitos gostam, mas é o que eu sempre falo. Para quem quer, a gente tem a live fechada, só R$ 2,99. Então, é uma ajuda de custo, né, para quem quiser assistir a live fechada aí. Todo sábado tem a nossa live. Em dia de semana vai variando um pouco, geralmente 10h30, 11 horas da noite a live. Então quem quiser é só clicar aqui embaixo, tem aqui o link que vai te direcionar direto para o WhatsApp do suporte e você vai poder adquirir a live fechada. Mas enquanto isso, vou fazendo alguns vídeos e até para vocês conhecerem um pouquinho do meu trabalho, um pouquinho da forma que eu vejo as coisas, um pouquinho da forma que eu estudo. Não tá numa apresentação zona como eu gostaria que tivesse, então a gente está usando aqui um PDF, mas é um PDF. Esse daqui é informação que eu mando lá no grupo, tá? Então esse daqui é material de assinante que eu vou liberar para vocês essa rodada só para vocês entenderem, né, como que é. A gente está em Black Friday no plano, tá somente R$ 29,90 até o final do ano. Lembrando que quem tiver no plano esse ano ganha um desconto para renovação no próximo ano. Então aproveita, R$ 29,90 até o final do ano, você vai receber esse tipo de conteúdo, esse tipo de análise. Quem já assiste as lives já sabe. Bom, vamos lá, sem mais delongas, vamos direto para o que importa. Se inscreve aqui no canal, dá o like, faz o que você quiser aí, né? Divulga, compartilha, aquelas coisas que todo YouTube, quem quer ser youtuber tem que falar logo no início. Então faz tudo isso aí que tem que fazer pra gente continuar fazendo o nosso trabalho. Bom, galera, para quem conhece meu trabalho, eu falo muito sobre recorrência. Recorrência é uma forma que eu estudo os números, né? É uma forma que eu gosto de ver os números. É uma forma que eu gosto de dar uma resumida e de forma mais direta. E isso ajuda muito, principalmente no Cartola, que às vezes as rodadas são uma em cima da outra. Às vezes não dá para você estudar, né, da forma que você gostaria, né, um tempo hábil, e a recorrência acaba ajudando, facilitando muito as coisas. Tá? Para quem não sabe, como eu sempre falo, recorrência é algo que acontece sempre. Aliás, sempre não. Recorrência é algo que acontece de forma repetitiva, né? Se repete. Ou não, né? Se você tiver uma recorrência alta, quer dizer que aquele evento se repetiu por várias vezes. Se você tiver uma recorrência baixa, quer dizer que aquele evento é raro de acontecer. Um exemplo que eu sempre dou, que eu acho que é muito interessante, por exemplo, a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, recorrentemente, né, de forma recorrente, chove no final do dia, né? Então, o que isso quer dizer? Que em todos os dias, né, a cidade de São Paulo tem pelo menos uma garoa. Então, isso é uma forma recorrente. Quando a gente traz isso para o futebol, é a mesma coisa. Então, por exemplo, a Chapecoense leva gol todo jogo. Então, qual é a recorrência de gols levados da Chapecoense? 100%. Porque em todos os jogos a Chapecoense levou gol. Tá? Então, a gente vai trazendo isso aqui para as posições, que é importante, né? Cada posição você tem ali um scout que eu chamo de scout importante, né? Um scout que tem a sua importância para a posição em questão. Para atacantes e meias, a gente olha participação em gols, que é gols e assistências. Para zagueiro, desarme. Lateral, desarme. Volante, desarme. E por aí vai. Tá? Então eu criei esse conceito de recorrência aqui dentro do Cartola, né? Então, se vocês escutarem muito por aí essa palavra recorrência, foi a gente que trouxe. Assim, isso é um grande orgulho para mim falar isso, né? Acho que quando a gente traz alguma coisa muito nova e as pessoas usam isso, é importante, né? Porque o teu trabalho está sendo visto e está sendo feito.
E aí, esse conceito dá muito certo, porque as pessoas conseguem já ir lá no X da questão. Beleza? Então, esse conteúdo eu lancei na segunda-feira, pode ter alguns nomes aqui que estão fora, né, ou já não tão prováveis, mas é só para vocês entenderem como funciona. Então eu estou trazendo aqui o material que a gente usa e também vou utilizar o Escala 10 para vocês entenderem melhor esse conceito, tá? Bom, vamos começar pelos zagueiros. A recorrência que eu trago aqui, times que cedem 3 desarmes para zagueiro por jogo. O que eu estou falando aqui é quais são os times, né, que cedem pelo menos 3 desarmes para pelo menos um zagueiro em cada jogo. Olhando sempre os últimos 5 jogos seguidos e olhando os 3 jogos do mando. Então, quando eu falo aqui, o Cuiabá, nos últimos 3 jogos do mando, né, analisando os últimos 3 jogos do mando, em 100%, deixa eu pegar a canetinha aqui, eu gosto de usar a canetinha, em 100% desses jogos, tá, o Cuiabá cedeu 3 desarmes para zagueiro no mando. E em 75% desses jogos seguidos também. Vamos olhar lá no Escala 10 para vocês entenderem como que a gente analisa isso. Então vou trazer aqui zagueiro, né? Aqui já está com DS. Deixa eu ver se tem. Tem aqui DS, 2 cedidos para zagueiro. Quando eu olho aqui, o Cuiabá, o que eu vejo? O Chico e o Sabino, cada um fez 3 desarmes. O Ricardo Silva fez 1, mais o Eduardo Balma fez 3 desarmes. Então a gente está olhando 3 últimos jogos. Pode ter um jogo ali nesse meio do caminho ali que não valeu. Então não são exatamente os 3 últimos jogos do Cuiabá, mas são os 3 jogos do mando nesse espaço de tempo. Né? Então pode ser assim, na rodada, sei lá, 28, o Cuiabá jogou fora, mas não valeu o jogo, tá? Então ele acaba contando assim esse ano. É assim. Então você vê que os últimos 2 jogos aqui, em 100% desses jogos, pelo menos um zagueiro fez 3 desarmes. No caso, o Eduardo Balmer, aqui na rodada 23, e aqui o Sabino e o Chico na rodada 26. Quando a gente olha os 5 jogos seguidos do Cuiabá, a gente tem lá 75. Então aqui são 4 jogos e somente em um jogo isso daí acabou não acontecendo. Então foi justamente o jogo contra o Galo. O Júnior Alonso só fez um desarme, mas quando você pega contra o Flamengo, nem vou olhar o Ilharão a gente sabe que joga como volante. O Léo Pereira teve 3 desarmes. Contra o Sport, o Chico e o Sabino tiveram 3 desarmes cada um, como a gente falou. E contra o Grêmio, o Juan e o Kahneman, 4 e 6 desarmes. Ou seja, em 3 de 4 jogos, ou seja, em 75% dos jogos que o Cuiabá fez nos últimos 5, né, nesse caso nos últimos 4, em 3 dele os zagueiros desarmaram, tá? Então aqui embaixo, eu trago, o Fabrício Bruno tomou um amarelo hoje, né? Então não vai para o jogo, já está suspenso. Esse vídeo eu estou fazendo hoje às 11 da noite, né? Quinta-feira, 11 da noite. Então já teve o jogo aqui do Bragantino. O Fabrício Bruno tá fora. Então, como boa opção para rodada, para desarme, tem o Léo Ortiz, tá? Então só para vocês entenderem o conceito, eu não vou ficar entrando toda hora lá, mostrando não, para a gente seguir aqui. Então o Léo Ortiz acaba sendo uma boa opção para a rodada justamente por essa recorrência, né, que o Cuiabá vem tendo aí para zagueiros, tá? Quando a gente olha os outros times, aqui eu falo top 5, porque é o top 5 dos percentuais. A gente tem um Fluminense com uma recorrência alta em casa, né? Aliás, no mando. O mando do Fluminense, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, vai jogar fora de casa, tá? Então o Fluminense jogando fora de casa, em 100% das vezes ele acabou cedendo pelo menos 3 desarmes. Então vamos dar uma olhada lá, quando a gente pega aqui o Fluminense jogando como visitante, o que a gente enxerga? 2 jogos também. Gil não fez 2 desarmes, o João Vitor fez 4. E aqui,
o Cap, o Lucas Fasson com 3 desarmes. Então você teve 2 jogos ali com 100%, tá? Então 100% dos jogos aqui o time está cedendo e nos seguidos 40%. Já é uma recorrência mais ou menos, né, mais baixa. Então para quem quer apostar no Ceará, tem aqui o Luiz Otávio e o Gabriel, né? Podem ser 2 zagueiros aqui que desarmam, tá? Que podem ter chance de desarmar justamente porque o Fluminense é um time que vem cedendo, né? Aí pelo menos 3 desarmes para zagueiro. O Atlético Mineiro é um time que também vem com uma recorrência bem interessante aí para zagueiro, tá? Então você pode ter o Ilharão. O Ilharão aqui é meio que uma opção interessante porque o Galo, além de ceder desarme para zagueiro, também cede para volante. E aqui o Rodrigo Caio, tá? E aqui o Rodrigo Caio, que também eu prefiro ele do que o Léo Pereira, mas aí depende muito da formação que o Galo vai, né, para o jogo. Geralmente é o Keno que tá cedendo um pouco esses desarmes. Fortaleza também é um time que vem cedendo bastante, tá? Então você tem aqui o Lucas Cal, que não é zagueiro, é meio que um volante, mas você pode colocar um volante também do América Mineiro. E o Marcelo e o Tite do Fortaleza pegando o América Mineiro. Ambos os times com uma boa recorrência também, né? Quando a gente olha aqui, ó, deixa eu pegar o América Mineiro. São 12 desarmes cedidos e aqui a recorrência. Ó, o Conte quase bateu a recorrência, né? Por um desarme, não bateu a recorrência, ficou com 2. O Renan, 5. E aqui, ok, o Ilharão é um pouco volante. Então, por isso que aqui tá o Lucas Cal, que é meio que faz um pouco ali do que o Ilharão, né? A posição do Ilharão. Desculpa, aqui eu tô falando do Marcelo e do Tite. O Tite aqui é interessante, cara, porque contra o América Mineiro, o lado direito acaba cedendo muito. E ele, como terceiro zagueiro ali jogando na esquerda, acaba tendo uma boa chance de desarmar. Já o Marcelo Benevenuto, ele pega ali no meio, que também tem um bom desarme, e é um jogador bom no cabeceio. Só ficaria de olho, porque sem o Crispim, eu acho que cai um pouco a qualidade dos escanteios do América Mineiro, tá? Aqui tem um errinho, tá, galera? Eu botei Bahia, era Juventude, tá? Então, aqui são os zagueiros do Bahia, do Juventude. Aqui é sempre o seguinte, cara, é o time que cede e aqui os nomes potenciais desses jogadores que jogam contra. Então, eu tô falando que o Cuiabá cede, então o Léo Ortiz é interessante. Tô falando que o Fluminense cede, os zagueiros do Ceará são interessantes. E por aí vai. Aqui a gente tá falando do Corinthians e do Bahia, né? Então, você tem dois nomes ali que podem funcionar. Um é o Inácio da Chapecoense jogando contra o Corinthians e contra o Bahia algum zagueiro do Juventude. Pardal, se eu for nessas estatísticas, é certo de eu conseguir ir bem? Não é certo, mas existe uma tendência que para zagueiro você tem que atrelar um pouco do zagueiro com SG, um pouco do zagueiro artilheiro, porque zagueiro não costuma pontuar de forma muito alta. Isso daqui é meio que traz para você um caminho indicando quais são os times que têm maior potencial de ceder determinados scouts, né? Então você sabe ali que o Cuiabá é um time que vem cedendo muitos desarmes para zaga. Então, se você quiser colocar alguém da zaga, você pode colocar o Léo Ortiz, que além de tudo também é um zagueiro interessante no jogo aéreo. Ah, mas aí você acha que vale colocar o Inácio contra a Chape? Não, porque a Chapecoense é um time que leva muito, muito gol. Pode o Inácio pegar lá e fazer 2, 3 desarmes? Pode, vai fazer uns 2, 3 pontos, 4 pontos, mas vale o risco. Então você tem que equilibrar os potenciais de recorrência, tá? Trazer isso para dentro da tua rodada e aí ver se tem algum nome que você possa aproveitar em função disso. Então, por exemplo, aqui o Léo Ortiz é aproveitável. Os zagueiros do Ceará, já não sei. Talvez o Luiz Otávio seja interessante. O Fluminense é um time que leva muito gol de cabeça. Então o Luiz Otávio ele tem chance de ter um desarme e poder fazer um gol, né, de cabeça. Então é um jogador que pode, né, entrar nessa recorrência aí de desarme e pode também surpreender com um gol ou uma assistência. O Fluminense é um time muito, muito ruim na marcação da bola aérea, né?
tomou gol de novo essa semana, não foi de bola parada, mas um gol de cruzamento, né? Enfim. Então aqui pode entrar. Contra o Galo eu já acho mais perigoso. Fortaleza contra América Mineiro, Lucas Cal. Ok, pode ser interessante, né? A gente pode ser um 0-0. O Fortaleza tá com alguns desfalques, né, para rodada. Mesma coisa do outro lado, né? O Fortaleza. Colocar algum zagueiro do Fortaleza pode ser interessante. E aí é claro que você tem que dosar isso com relação ao SG, né? Então, por exemplo, teoricamente, o jogo, né, mais propício a um saldo de gol aí na rodada é esse jogo do Corinthians, né? A galera tá apostando alto ali, e aí você tem o João Vitor, aí você dosa por outras coisas, tá? Então isso foi a recorrência de zagueiro. Vamos em frente aqui pra gente ter aqui as outras recorrências, que eu não sei porque tá em branco, mas eu vou reabrir aqui, porque aqui a gente faz ao vivo. Então vamos abrir aqui. Então de zagueiro já foi. Então eu uso recorrência para zagueiro, lateral, volante, meia e atacante, tá? Então, ó, quando a gente entra aqui para lateral esquerdo, lateral geralmente bate bastante, a gente tem aqui os nomes potenciais, né, dos times que cedem bastante desarme. O conceito, galera, é exatamente o mesmo. Eu tô falando de times que cedem pelo menos 3 desarmes para lateral esquerdo por jogo. Ou seja, eu tô olhando os jogos ali e eu tô vendo qual é a recorrência por jogo de cada lateral, de pelo menos um lateral. Aqui lateral é mole que é 1 para 1, mas zagueiro não é, meia não é. Tá? Então pelo menos um jogador da posição ter feito, né, 3 desarmes. Esse time ter cedido pelo menos 3 desarmes para um jogador dessa posição. Tá? Aqui, ó, eu tenho o América Mineiro com 100% dos últimos 3 jogos no mando e os últimos 5 jogos seguidos cedendo para lateral esquerdo. Eu vou trazer aqui para vocês de novo o escala 10. Quando eu olho aqui lateral esquerdo, deixa eu mudar aqui para lateral esquerdo. Mudei aqui para lateral esquerdo. 100%. Ó, nos últimos 5 jogos eu tive o Felipe Jonathan com 3 desarmes. O Capixaba não é lateral esquerdo, mas estava fazendo ali a ponta, teve 3. Matheus Bahia, 4. Moisés teve 5. Se juntar com o Paulo Vitor, são 7, né, para aquela posição. O William Matheus são 10 e Jorge 5. Isso quer dizer que o América Mineiro é um dos times que mais cede desarme para lateral esquerdo, olhando os últimos 5 jogos. Então, ó, em 100% dos jogos, né, então quando eu olho aqui 100% dos jogos, teve pelo menos um lateral esquerdo fazendo 3 desarmes. Quando eu olho na visão de mando, também eu tenho 3 jogos com 3 laterais desarmando pelo menos 3 vezes. René com 3, Jorge com 5, Matheus Bahia com 4. Então o que isso quer dizer? Que eu tenho 2 nomes com muito potencial, e aí a gente tem que ver como que o Fortaleza vai para a rodada. Geralmente o Bruno Melo ele está entrando no lugar do Crispim, então deve jogar ali na esquerda, só tem que ver se o Fortaleza vai com uma linha de 3 ou uma linha de 4, mas o Bruno Melo eu acho um nome muito interessante para a rodada, fora da curva, a galera não tá vendo esse nome, é um jogador, se jogar na do Crispim, vai jogar meio que teoricamente ali numa função parecida com o Juninho Capixaba, mas um pouquinho mais para trás, e o Tite que joga ali na direita, lembra que eu falei, aliás, na esquerda, lembra que eu falei lá, né, do Tite lá em cima, um pouco para zagueiro. Então você tem o Bruno Melo, tem que só confirmar, né, se vai realmente esse time ou não vai, qual é o time do Fortaleza que vai, mas geralmente o Bruno Melo é o substituto do Crispim e vai entrar ali na lateral esquerda e pode ser um nome excelente para a rodada. Mas outro jogador aqui, ó, o Juventude, também vem cedendo 100% das vezes no mando e 80% das vezes, 80% dos jogos. Aqui eu tô falando aqui, 100% dos jogos que o Juventude fez no mando que vai jogar agora, né, ou seja, como mandante, em 100% desses jogos, pelo menos um lateral fez 3 desarmes. Felipe Jonathan, 3 desarmes. Marlon, 4 desarmes. Bruno Pacheco,
3 desarmes. 3 jogos, 100% dos jogos, né? Eu tive 3 jogos analisados e em 100% desses jogos, ou seja, 3 de 3, pelo menos um lateral esquerdo fez 3 desarmes. Então você vê ali que o Juventude vem cedendo não só uma quantidade boa de desarmes, mas uma quantidade recorrente acima de 3 desarmes por jogo. Tá? Quando eu olho isso nos últimos 5 jogos, eu só tenho contra o Grêmio que essa recorrência não bateu. Pacheco com 3, Felipe Luiz com 5, Marlon com 4, Sander com 4 e só o Bruno Cortez que não bateu. Tá? Então, nessa brincadeira aqui, o Matheus Bahia ele tá suspenso, né? Ele tomou cartão também. O Capixaba deve jogar de lateral esquerdo, acredito eu. Tá? Então ele também acaba sendo uma boa opção para essa rodada. Tá? E aí vem as recorrências médias, que são essas recorrências de 67/60. Tá? Ó, eu tô com uma canetinha aqui, ó, usando para vocês. Eu tô desenhando aqui, a gente investe. Como eu sempre falo, né, que eu não gosto de ser chamado de influenciador e sim de analista e ensinando vocês, então tem aqui uma canetinha para vocês. Então, recorrência média, você tem Bruno Cortez, né, com potencial, porque o Palmeiras acaba cedendo, e você tem o Flamengo também cedendo. Então, para a galera que já está com o Arana, justamente pelo fato dele ser ofensivo, também tem potencial ali, né, de desarme, porque o Flamengo, em 2 de 3 jogos, cedeu pelo menos 3 desarmes para o lateral esquerdo, e o Flamengo, aqui, em 3 de 5 jogos, cedeu pelo menos 3 desarmes para um lateral esquerdo. Então, aqui 3 de 5 e aqui 2 de 3. Então, uma recorrência média. Contra o Santos também está numa recorrência média. Aí poderia colocar o Abner. O problema do Abner a gente não sabe quem joga, né? O Cap provavelmente deve ir com um time mais misto, então o Abner eu acho que nem vale a pena a gente arriscar. Corinthians contra a Chapecoense tem o Busanello. Corinthians vem cedendo também, principalmente se o Mosquito jogar, então o Busanello vai ter chance. E o Fluminense, aqui você tem o Bruno Pacheco. Aqui já são as recorrências de médio para baixo, apesar que nos 5 seguidos aqui a recorrência está alta. Então esses 2 times aqui são os times que mais cedem desarme e que tem a maior recorrência. Tá? Então a tendência que os números mostram se eu colocar um lateral esquerdo contra o América Mineiro ou contra o Juventude, a tendência é que esse lateral pelo menos faça 3 desarmes. A probabilidade disso, tá? E aí você vê se vale a pena eu colocar alguém do Bahia contra o Juventude? Vale eu colocar alguém do Fortaleza contra o América? Pô, o Arana aqui tá numa recorrência média. Além da recorrência média, ainda tem a questão das assistências. Então acho que o Arana vale a pena arriscar. Então aí que você vai dosando, tá? Quando a gente fala de lateral esquerdo, a gente também fala de lateral direito, né? Lateral esquerdo cede uma coisa, lateral direito cede outra. E aí, ó, a gente tem na lateral direita, a gente já tem o Cuiabá, né, cedendo numa recorrência bem interessante de 100/75. E quando a gente olha, vamos agora olhar aqui a lateral direita, tá? A gente está falando de 75% dos jogos, pelo menos um lateral direito fez 3 desarmes, e 100% dos jogos do mando, tá? Um lateral direito fez desarme. Deixa eu só trocar aqui a posição para vocês verem. Então, ó, Cuiabá, vamos lá, 75%, lembra, né? O Guga não desarmou nesse jogo, mas eu tive Mateuzinho com 5, eu tive o Everton com 3, eu tive o Rafinha, né, com... Aí aqui, beleza, foi o Rafinha lateral esquerdo. Então aqui, ó, por isso que é importante a gente entrar por dentro dos números. Aqui tem uma tendência errada. Na verdade, eu não tenho 75, eu tenho 50, né? Porque eu tive Mateuzinho e o Everton com 3, e aqui o Wanderson não fez nada, né? E aqui o Guga também não desarmou, tá? Mas quando eu olho o mando, aí deve bater o do Rafinha. Ó, do Rafinha, o Everton 3, Patrick 4 desarmes. Então, quando o Cuiabá joga como mandante, ele tende a se jogar mais no ataque e acaba cedendo mais desarmes, tá? Então aqui o Aderlan pode ser um bom nome, um nome interessante. Lembrando que o Aderlan também é um lateral que apoia bastante. O Arthur levou um amarelo, então o Bragantino vai com um nome a menos ali
naquele lado direito, com o Arthur sem fora do jogo, acredito que o Aderlan possa subir e pode ter aí, né, uma participação do Aderlan aí numa assistência. Contra o Corinthians cedendo tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, você tem o Matheus, tá? E aqui o Bahia também acaba cedendo. Aqui eu botei o Michel do Bahia, mas é do Juventude, tá? Tá errado. Ceará, né? Você tem Ceará com uma recorrência de 100/60, né? Uma recorrência alta no mando, média quando a gente olha dos seguidos, mas no mando tá uma recorrência bem interessante, tá? Lembrando que o Lima tá jogando ali na esquerda, e o Lima é um jogador que acaba cedendo bastante desarme, tá? Então quem quiser aproveitar aqui o Samuel Xavier, pode ser um nome interessante. Mesma coisa, ó, Chapecoense. Para quem está em dúvida do Fagner, o Fagner está entrando numa recorrência aqui que pode ter pelo menos 3 desarmes, né? Então vamos olhar aqui a Chapecoense para a gente entender. Deixa eu só mudar aqui. Ó, vou trazer, também tá 5 jogos, vou botar 3 jogos aqui. Chapecoense, né, nos últimos jogos, 3 jogos, Gabriel Dias, 4 desarmes, Saravia fez 3, o Heitor 2, ou seja, são 5 aqui, e o Nino ainda teve 3 desarmes. Isso quer dizer que quando a Chapecoense está jogando fora de casa, a tendência é que o lateral direito faça pelo menos 3 desarmes. Isso é uma probabilidade, tá? Isso não é uma certeza. Então quem tá com dúvida aí, quiser ir nas recorrências médias, né, o Fagner e o Arana, eles acabam entrando. Quem quiser as recorrências do topo, né, máxima, o ideal é que coloque aqui um Bruno Melo ou o Capixaba, um Bruno Melo com o Capixaba, né, pode ser, ou o Aderlan, né? Então essas 3 opções aqui, Melo, Capixaba e Aderlan, são os que têm potencial, que estão na recorrência máxima de potencial de desarme. E aí depois tem os médios, que estão o Arana e o Fagner. Por acaso, tanto o Arana quanto o Fagner são laterais que de vez em quando apoiam, né? Enfim, tem ali algumas oportunidades. Indo para volante, tá? Mesma lógica, tá, galera? Só que o volante acaba tendo um número um pouco maior, né? Então, ó, Juventude cedendo 100/100. É o time que está cedendo pelo menos 3 desarmes para volante aí por jogo, né? Então, tanto no mando quanto nos seguidos, 100% desses jogos, pelo menos um volante fez 3 desarmes. Então, quem gosta de volante, pode arriscar no Patrick de Luca ou no Lucas Mugni, que joga ali no meio de campo, ajuda o sistema defensivo. Tem que ver se o Bahia vai entrar realmente com ele. Flamengo, outro time também que vem fazendo com que os volantes desarmem bastante, tá? Então quem gosta aí do volante do Galo, né, o Jair pode ser um nome extremamente interessante. Red Bull também é um time que vem cedendo bastante, tá? Então você tem aqui a opção do Camilo e a opção do PP, né, como opção de volantes aí para rodada. Sport, Atlético Goianiense e CAP, uma recorrência bem interessante. 2 de 3 jogos, né, no mando, e aqui 3 de 4 jogos nos seguidos, né? Então você tem o José Wellison aqui do Sport, que pode ir bem. Você tem o Marlon do Atlético Goianiense, que pode ir bem. E aqui, cara, do CAP a gente não sabe quem vai jogar, então isso aqui muda um pouco, né? Não sei se o CAP vai titular, não vai, enfim. Então aí tem que ficar de olho para ver, né, qual é o time que vai, para ter certeza, né? Até ter certeza qual é o volante do Santos ali que vai para a rodada. E por último, ali numa recorrência média, que é a 67/60, você tem o América Mineiro cedendo e você tem o Santos cedendo. Então, se o Eric realmente jogar, pode ser uma boa. E também tem o Ederson do Fortaleza, que pode ir bem, tá? Então, esses nomes mais badalados, que a gente sempre fala Ederson, Eric, você vê que está numa recorrência média. Claro que esses jogadores são jogadores que eles caçam também a bola em campo, né? Então isso acaba facilitando um pouco. Então se você tem uma recorrência média, pode ser que esses jogadores potencializem mais essa recorrência, né? Caso do Arana, caso do Fagner, né? Por exemplo, Felipe Luiz. Felipe Luiz é um jogador que
conquista muito desarme. Quando pega um lado que cede muito desarme, ele geralmente faz, sei lá, o dobro dos desarmes ali previsto, né? Então, aí que entra a questão dos conquistados, tá? Eu vou passar por aqui, porque isso daqui é questão de pontuação, e aí para não ficar extenso, o vídeo já está em meia hora, tá? Pra gente passar rápido, então vou só deixar aqui para vocês verem. E quando a gente olha aqui, ó, nos times que cedem participação em gols para meio campo e volante, ou seja, os times que é participação em gol, Pardal? Participação em gol, tá? É igual a gols mais assistência, tá? Isso aqui é participação em gol. Por que você olha assim, cara? Você bota um meia e ele dá uma assistência ao gol, um atacante ou ele dá uma assistência ao gol, você tá feliz, que é a intenção. Então não adianta, vou ver meia só para assistência. Não, vamos botar participação em gol no geral. Para essa rodada, cara, a recorrência tá bem mais ou menos ali para meia e volante. Não tem muitos nomes interessantes. Então, ó, o Grêmio é um time que tem uma recorrência ok, né? No mando tem uma recorrência até considerada alta, né? Não é altíssima, porque não é 100%. Nos últimos 5 seguidos está numa recorrência média. Então o Veiga entra aqui, né, com realmente esse potencial. São Paulo também, mesma coisa. Então você tem o Maurício e o Edenilson aqui como opção, tá? Entra aqui o Juventude, tá? Então o Juventude também vem cedendo participação em gol. Então o Mugni ali nesse meio campo pode dar essa ideia. E aqui, né, eu vou falar aqui da Chapecoense, mas eu vou falar aqui depois também. Então dentro ali do Corinthians, o meio campo, né, de origem é o Renato, tá? O Adson e o GP são pontas. A gente não sabe se vai para o jogo ou não, né, tá? Então, mas entra na recorrência. Então o Renato Augusto aqui com uma recorrência bem interessante também. Então, ó, Veiga, são esses 4 times aqui que tem uma recorrência interessante. No mando, não tá muito legal, mas quando a gente vê aqui num espaço amostral mais perto, ou seja, quando eu olho os últimos 5 jogos, eu venho vendo que esses times passam a ceder essa participação em gols aí para meio e volante, beleza? E aí vamos para atacante, tá? Vamos para atacante para a gente finalizar a parte da análise aí para vocês. Grêmio é o time que tem a maior recorrência de participação em gol para atacante dessa rodada. No mando, 100% dos jogos que o Grêmio fez nos últimos 3 jogos, cedeu pelo menos um gol assistência para atacante, e nos últimos 5 jogos seguidos, em 4 deles, o atacante ou deu assistência ou fez gol. Então, ó, você tem aqui a opção do Dudu e do Rony, né, do Palmeiras, para essa rodada como boas opções até fora da caixa. Red Bull é um time que também, ó, 100% das vezes dos jogos no mando vem levando gol. Nos últimos 5 jogos seguidos, 3 de 5. Aqui a gente está falando 3 de 3, aqui a gente está falando de 3 de 5. Tá? Então, no mando de campo, em todas as vezes, nos últimos 3 jogos que a gente olhou, o Red Bull e a Chapecoense levaram um gol ou uma assistência de atacante. E nos últimos 5 jogos, em 3 dele, o atacante, né, pelo menos fez gol assistência. Aqui eu vou até mostrar a recorrência de 5 pontos também. Ó. A gente tem uma recorrência de pontos. E Red Bull e Bragantino lideram essa recorrência, tá? Então, aqui por parte do Cuiabá, quando eu montei o material, era o Gênison que estava provável. Não sei se ainda está. Então, quem quiser apostar no Cuiabá, o Gênison pode ser um nome interessante. E aqui contra a Chape, você tem o Roger Guedes, né, que deve ser o centro das atenções, mas você tem o Gabriel Pereira e o Adson. Se jogar, os dois são pontas. E aí é uma dica que eu dou para você. Se você botar os 2 meias do Corinthians, tanto o Adson como o Gabriel Pereira e o Roger Guedes no ataque, você vai praticamente com o time do Corinthians inteiro no setor ofensivo, com grandes chances de você cercar o gol e assistência, tá? Galo e Palmeiras também tem uma recorrência interessante. O Galo vem levando alguns gols aí, né? Nos últimos jogos aí, dificilmente o Galo vem segurando SG. Então a recorrência ali de participação em gols dos atacantes está alta. Então você pode colocar um Bruno Henrique, um Gabigol. Ah, mas o Flamengo tomou de 3 do Atlético Paranaense. Mas é um jogo equilibrado. Então é um nome aí interessante. E no Palmeiras, que também está com uma recorrência interessante, você pode colocar o Diego Souza. Pode colocar um
um Alisson da vida, por exemplo, né? Mas é uma recorrência média. Outro que tem uma recorrência média é o CAP e o Atlético e o América Mineiro, tá? O Marinho tá fora, tá? O Marinho tomou cartão amarelo, então quando eu fiz esse material não tinha Marinho, mas você pode tentar arriscar aqui no David e Robson, tá? Então assim, teoricamente, cara, dois dos jogadores mais escalados, somente o Guedes tá aqui nessa recorrência. Então, o interessante seria colocar um Guedes com o Dudu, por exemplo, você tentar pegar essa recorrência do Grêmio. Mas é claro, tem o Hulk, tem o Bruno Henrique. O Bruno Henrique também tá na recorrência aqui, na recorrência média, tá? Para vocês. Bom, é isso, galera. De goleiro, eu não vou falar. Aí outra história, a gente tem uma tabela que a gente chama de tabela da NASA, que a gente tenta trazer qual é a expectativa de defesa, né, desses goleiros, e aí fica para um outro vídeo. Talvez a próxima semana a gente faça um vídeo só de goleiros. Então, como vocês pediram lá no Instagram para a gente trazer um vídeo de participação em gols, aliás, um vídeo de recorrência, é uma coisa que é muito significativa para mim, marca bastante o Pardal, então eu trouxe para vocês aqui essa aula de recorrência da rodada para ajudar vocês na escalação do time de vocês. Beleza? Então, lembrando, esse é um material exclusivo para assinantes. Se você quiser receber esse material toda a rodada, tá? É só R$ 29,90 até o final do ano, até a última rodada, até a rodada 38, você recebe não só esse material, mas como vários outros materiais, tá? E além da live técnica, além de tudo, então somente por R$ 29,90, né? Até o final do ano, você assinando o plano, você tem direito a isso tudo. Beleza? É um investimento pequeno, né, para quem quer estudar, quer ter acesso à informação. Eu sempre falo, você que joga o Cartola de forma séria, que está nas ligas, que está apostando, está valendo uma grana, estudar é importantíssimo, é crucial. Então, nenhum lugar vai te dar um aprofundamento tão grande, né, quanto nas mentorias, nos planos daí. E eu posso te garantir que, cara, eu sou um cara muito focado em estudar e trazer para vocês as melhores análises, principalmente de nomes que não estão muito badalados aí pela galera, porque eu uso os números, as estatísticas, as análises dos jogos ao nosso favor. Então, galera, quem quiser, só clicar aqui embaixo, vai ser redirecionado do site, assina, já entra direto no Telegram e já está valendo até a rodada 38. Lembrando, quem tiver entrado no grupo esse ano, ainda vai ter um desconto para reassinar, né, para renovar a mentoria para o próximo ano. Beleza, galera? Então espero que vocês tenham gostado aí da análise dos números da recorrência e espero que vê-los, pelo menos alguns de vocês, lá na nossa mentoria. Um grande abraço, boa noite, né, para vocês, para mim, porque são 11h30 da noite. Então, boa noite e boa rodada para todos vocês.